Boa noite a todos e a todas, para você que nos acompanha pela internet, também que vai acompanhar, porque essa sessão é reprisada, essa audiência pública, sob a proteção de Deus e contando com a intercessão de São Francisco das Chagas, padroeiro de Taubaté, iniciamos os nossos trabalhos. Gostaria de agradecer a presença da senhora Andréa de Souza, assessora parlamentar do vereador Orestes Vanoni, também do senhor Marco Vinícius Fernandes, assessor parlamentar da vereadora Lorene. Agradecer também a senhora Viviane Nogueira, assessora parlamentar do vereador Dentinho, a senhora Maria Lúcia de Oliveira, chefe de gabinete do vereador Orestes Vanoni, e também do presidente que compõe já a mesa dos trabalhos, o senhor Osvaldo, que nós temos alguns questionamentos, conforme todos os anos, e também agora aqui representando a vereadora Vivi, o senhor Carlinhos. Algumas dúvidas para serem sanadas, as expectativas do recurso, quanto que tem de recurso, conforme todos os anos, eu sempre faço essa audiência pública, aí o Osvaldo pode confirmar, para a gente poder ver como é que foi as nossas inscrições, quanto que a gente tem de recurso, qual a expectativa no momento da visita, quando que vai provavelmente sair essa lista dos contemplados, porque existe uma expectativa dos alunos nossos agora que fizeram a inscrição do CIMUB para serem contemplados com a bolsa pelo Sistema Municipal de Bolsa de Estudos aqui da cidade de Taubaté. Então eu gostaria, antes de tudo, agradecer também aos funcionários desta casa, a TV Câmara, e já passar a palavra ao presidente do Conselho do CIMUB, o senhor Osvaldo, que aqui representa o Conselho do CIMUB, para poder fazer os nossos questionamentos. Boa noite a todos, os telespectadores, os ouvintes. Esse ano foi um ano bem atípico dos outros, né? Nós fizemos algumas alterações na lei antes de iniciar o processo de concessão desse ano, para que a gente conseguisse ajustar melhor a realidade que é vivenciada pelos alunos e que a lei consiga assim atingir o nosso público-alvo, que são as pessoas que se encontram em vulnerabilidade social. Dentre essas alterações, né, a gente ainda vai chegar nessa pauta, né, mas foram mudanças significativas. Qual o orçamento hoje que a gente tem? A gente está falando, eu já sei mais ou menos, tá? Porque a gente já vai buscando as informações, mas para quem nos acompanha, quanto que a gente tem de recurso aproximadamente para o curso de graduação e os cursos de curso técnico? Para a concessão de novas bolsas esse ano, a gente conta com um orçamento total de aproximadamente 2 milhões para a concessão de novas bolsas. Dentre as divisões legais que a gente tem que destinar uma parte para a graduação, uma parte para o ensino técnico, deu aproximadamente 80 mil de novas bolsas para o ensino técnico e 1.850.000 aproximadamente da graduação. Então a gente tem aproximadamente 2 milhões, quase 2 milhões de reais para isso. Inclusive eu fiz uma emenda para contemplar também a questão dessas bolsas, que é a bolsa custeio, né? Que a gente fez uma emenda para que a gente pudesse ajudar os alunos nessa questão. Então registrar também que nós fizemos nossas emendas impositivas. Nessas emendas impositivas destinamos um recurso também para o CIMUB para ajudar os nossos futuros alunos aí a serem contemplados com essa bolsa. Osvaldo, esse ano muita novidade, né? Eu acho que posso falar que todos nós fizemos uma força-tarefa nesta casa para aprovar as mudanças que o CIMUB tanto precisava, que surtiu efeito, pelo que eu já estou sabendo. Algumas mudanças ficaram muito claras e aí dificultou mais essa questão. Parabenizar também aqui o Ministério Público na pessoa do Dr. Sampaio, a Prefeitura de Taubaté, a nossa assessoria, Magali, que está ali, que todos os anos está muito atenta à questão do CIMUB, nossa chefe de gabinete, e o próprio Conselho na sua pessoa, porque também buscou mecanismos de deixar mais claro e mais difícil a questão de burlar o sistema na questão realmente da fraude. E como transcorreu esse período de inscrições esse ano, né? Esse ano a gente teve a Universidade de Taubaté e a Deonianas em nível superior, né? Sim. E os cursos técnicos nós tivemos? Nós tivemos o BALB, o Alcance e o Tableau.
São o Balbi, o Alcance e o Tableau. Dos cursos técnicos, quantas inscrições foram feitas? Dos cursos técnicos, a gente teve 65 inscritos. 65 inscritos. Então, a gente tem 65 inscritos do curso técnico. Hoje, com a verba que a gente tem de 80 mil... Desculpa, só uma correção. 54 inscritos. 54 inscritos. 54 inscritos, tá. Ainda vai ser feita uma análise financeira desses alunos. Né? A gente está na fase de habilitação desses candidatos, né? Essa fase, ela é estritamente documental. A gente pega o edital e vai colacionando com o que o aluno juntou de documentos. Atendendo ao que o edital preconiza, esse candidato ele é habilitado para a segunda fase. Essa segunda fase é a fase da visita da assistente social, até para que haja uma confirmação dos dados socioeconômicos apresentados pelo candidato. Vamos dizer que 54 candidatos são carentes, né? Porque estão nos acompanhando, que você que fez inscrição antes do CIMUB, 80 mil reais pelo valor dos cursos, você acha que conseguiria contemplar todos esses 54, Oswaldo, a experiência que você tem lá? Eu acredito que sim. A gente não teria problemas em contemplar todos esses alunos, se todos forem habilitados nesse processo. Nesse primeiro momento, Isso. né? Até porque muitas pessoas fazem inscrição, mas não entregam documento, falta documento, então tem essa fase de habilitação dos nossos candidatos. E os alunos de nível superior, no caso a faculdade, quantos inscritos nós tivemos? Nos alunos de nível superior, a gente teve um número maior, né? Porque até a questão orçamentária a gente já trata de forma distinta por conta disso. Apesar do decréscimo que a gente teve esse ano de inscrições, nós tivemos 311 inscritos efetivos na graduação. 311 inscritos. Olha, você que nos acompanha pela TV Câmara, e aí eu vou falar uma situação que é muito importante, acho que ficou muito claro nessas alterações do CIMUB, por isso que eu falei para os senhores vereadores na época, não se preocupe com essa pontinha, porque o edital ele vai contemplar outras situações para entrega de documentos. Uma delas, né, Oswaldo, que gerou uma situação, inclusive dentro da prefeitura, lá no prédio da CTI, que é a inscrição do NIS, que é o número de inscrição social. Como transcorreu essa situação? Porque foi uma novidade que você trouxe para o edital, que é o aluno ter que estar inscrito no NIS, né, para poder anexar essas informações dentro do processo de inscrição dele. Como transcorreu esse processo e por que vocês incluíram o NIS? É interessante a pergunta, Douglas, porque é algo novo a todo o processo, né? E tudo que é novo geralmente causa uma certa estranheza às pessoas. E nisso gostaria de fazer até um agradecimento a algumas instituições como a Unital, a Deoniana, que tiveram, até agora nós não terminamos de avaliar as fichas, mas as fichas têm estado atendendo mais ao edital do que as outras instituições. Então, demonstra uma preparação para o processo de concessão melhor. Até porque são membros ativos no conselho, né? Na pessoa da professora Ângela Popovic, do padre Moacir, são membros do conselho, assim, que eu posso contar com eles sempre, nas questões mais difíceis e nas questões do dia a dia, eles estão sempre presentes. Eu gostaria de fazer esse agradecimento a eles também. E isso se reflete no próprio processo de concessão, né? Nós até agora não tivemos tantos desabilitados nessa primeira etapa na graduação. Evidentemente, como eu falei, ainda faltam mais de 19 caixas para a gente vistoriar ficha por ficha, avaliar de acordo com o edital. Então, assim, demanda um trabalho mesmo. Agora nós estamos nos debruçando em cima desse trabalho para que a gente consiga, até o dia 29 de março, fazer a publicação dessa lista de candidatos habilitados. Quero registrar aqui a presença do senhor Anderson Custódio, o Babu, representando o vereador Bonerge. Eu acho que esse NIS, o número de inscrição social da prefeitura, na verdade, de programas sociais que englobam todos os programas, desde Bolsa Família, a habitação, a cesta básica, eu acho que foi uma coisa muito importante. Eu acho que, na minha opinião, nesses anos todos que nós estamos aqui discutindo isso, pelo número de inscrições, Oswaldo, até o pessoal falou para mim assim, mas é porque o pessoal está com dificuldade de fazer matrícula. Esse ano, eu acho que não foi o ano menos difícil, porque a Unital tinha uma negociação em aberto, aí
inclusive, do programa de recuperação de crédito, então melhorou a questão da negociação desses alunos. Mas o NIS demonstrou uma força imensa, né? A inclusão desse item dentro do programa, para diminuir, burlar o sistema. Até porque a pessoa tem que se deslocar de sua casa, ir até o prédio da CTI, levar uma série de documentos lá também, né? Então, que ela vai ter que registrar as informações lá nesse programa do NIS, porque ela mesma declara, então, informações que ela tem que justificar, que é real, né? E depois isso é confrontado com as informações que ela entrega para o CIMUB, e ainda confrontado com a visita da assistente social. Quer dizer, você está dificultando ainda mais a questão de burlar o sistema mesmo. Então, acho que, na minha opinião, essas 311 inscrições demonstram realmente que quem buscou essa bolsa é que realmente tem a necessidade de carência para poder serem contemplados. Na sua ótica, o que você acha que isso veio contribuir? É interessante essa questão da inserção do NIS, mesmo porque a gente precisou nós nos preparamos administrativamente para poder receber esses alunos. Aí o outro agradecimento vai ao pessoal do Cadastro Único, que trabalha no prédio da CTI, a Darcia, que é a gestora do Cadastro Único, é uma parceira e tanto no dia a dia de trabalho, inclusive na acolhida desses alunos para que pudessem fazer o número de identificação social e conseguir galgar o processo de concessão. E o mais interessante é que o NIS é a porta de entrada para qualquer serviço público, como você falou, seja o serviço de benefícios eventuais, seja o programa habitacional, seja qualquer serviço de política social, é necessário ter um número de identificação social. E o CIMUB também é uma política social do município. Em âmbito municipal, a gente tem um atingimento de muitas famílias que conseguem melhorar de vida. Então, após essa formação, oferecendo as ferramentas para que as pessoas se qualifiquem e consigam, enfim, melhorar de vida, né? E por que não fazer o mesmo padrão de exigências que os outros serviços? Nós, na verdade, foi uma adequação do ponto de vista até institucional, quanto secretaria, quanto conselho, quanto a um serviço público ofertado aos munícipes da cidade. Uma outra colocação que eu acho que fica claro também dentro do processo de publicação do edital é a renda de 5 salários mínimos. A Magali até mandou uma colinha aqui para mim. E aí foi um questionamento que eu fiz até o conselho, não passou, né? Porque a gente tem algumas particularidades e aí a gente tem alguns alunos nossos aqui de medicina, por exemplo, que o pai tem uma renda de R$6.000, mas o aluno faz faculdade, a faculdade dele custa R$6.800. E a carência desse aluno é diferente de uma carência de um aluno, por exemplo, que faz um outro curso. E eu fiz uma sugestão para o conselho que pudesse levar em conta o salário mínimo do estado de São Paulo, porque nós temos hoje uma particularidade no estado de São Paulo, que todos os anos, no mês de janeiro, o governador, então, sanciona o valor do salário mínimo do estado de São Paulo, não piso nacional. Por quê? Porque a realidade do estado de São Paulo, economicamente, é diferente de outros estados. Até por isso que tem esse salário mínimo, foi levado em conta a questão do salário mínimo do estado de São Paulo, que hoje está em torno de R$1.117. E aí eu sugeri ao conselho que pudesse analisar, porque hoje nós estamos falando de um piso salarial do salário mínimo do Brasil. E economicamente, o estado de São Paulo, por ser um estado que até tem uma industrialização maior, uma situação financeira maior, e aí você tem algumas rendas que nunca vai conseguir ser contemplada nesse sentido. E aí fica uma sugestão, Oswaldo, para o próximo ano, que a gente possa deixar claro, e aí para o conselho, eu vou ver se a gente consegue fazer isso, porque nós tivemos alunos, por exemplo, que o pai ganha a diferença de R$3, R$300. E por causa de R$300 esse aluno ficou fora do processo do CIMUB e precisava dessa bolsa, porque são alunos, por exemplo, que eu veio conversar comigo aqui, vereador, estou desesperado, porque realmente o pai fez empréstimo
para pagar a matrícula e as mensalidades, vendeu o carro para poder pagar o período de mensalidade, e ele não pôde entrar dentro do processo porque nós tínhamos uma lei que falava, não tinha nenhum valor, e agora a gente passa a ter 5 salários mínimos. Mas que a gente possa levar em conta o salário mínimo do estado de São Paulo, porque esses alunos acabaram ficando fora. E nós temos essa particularidade dentro do processo do CIMUB, que os alunos de medicina também concorrem, né? Então, essa é a minha sugestão aí para o próximo ano. Aí a gente vai ter que abordar 2 questões. A formulação, que a gente tem uma planilha já travada, com senha, que estabelece a formulação da lei nessa planilha. Então, a gente não altera essa planilha por conta de questões técnicas mesmo, né? Não é... Eu sou leigo em Excel, então, quando você vai mexer nessa planilha, você pode acabar ocasionando outros problemas no processo. E nessa planilha já está configurada com o salário mínimo nacional de R$ 954. Então, nesse momento, eu não conseguiria já mudar isso, porque a gente gravou esses CDs, já encaminhou para as instituições de ensino, então já está no decurso do processo, né? Mas é uma sugestão para o próximo ano de concessão, sem dúvida. Isso aí a gente pode deliberar novamente aos conselheiros, até havendo tempo hábil para que a gente possa inserir essas mudanças. Não vejo problema nenhum nessa situação. Porque nesse caso, por exemplo, a diferença de R$300 e a aluna, no caso aqui de Taubaté, que é uma munícipe de Taubaté, que está fazendo o curso de medicina aqui inclusive no município, cumpre todos os outros requisitos todos que a os lei outros requisitos estabelece. E aí você tem uma diferença de R$300 e esse aluno acabou ficando fora dentro do processo, né? Então, acho que é uma sugestão que eu faço, porque é importante a gente atender todos os nossos alunos. E lembrando a população que vai nos acompanhar, os cursos, a mudança que foi feita para os cursos da área de saúde e licenciatura, o aluno tem a opção de trabalhar. Então, esses médicos, futuros médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas que a gente precisa tanto aqui no município, podem pagar em serviço para o município de Taubaté, né? Que foi uma coisa que nós brigamos muito para isso acontecer, e eu acho que é uma oportunidade até do povo de Taubaté receber isso em serviço. Porque cai nos cofres públicos também, as prioridades viram outras, que não a saúde, né? E se a gente fez a mudança dessa lei justamente para atender as expectativas dos nossos munícipes também, com serviço oferecido por quem mais investiu, porque nada mais é que os impostos pagos pela população. Então, acho que seria importante a gente, se for possível, vou fazer isso oficialmente de novo, Oswaldo, para o próximo ano a gente levar em conta isso. Sim, sim. As alterações da lei, eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente daquilo que foi alterado para a população que nos acompanha, que foi feito algumas sessões aqui, uma sessão aqui na casa, e essas alterações que foram feitas. E aí você trouxe uma novidade para mim que eu não sabia, que foi uma coisa que não conseguimos fazer isso através de lei, mas o Conselho deliberou, até porque casos omissos o próprio Conselho decide, que é a questão do portador de deficiência. Pode falar. Todas essas alterações, até na composição da verba, na composição que eu tenho disponível para conceder de bolsa, vai impactar diretamente nos alunos que eventualmente ficariam de fora, porque anteriormente a gente tinha 5% destinado para pessoa com deficiência. E o ano passado, inclusive, nós tivemos muitos alunos nessa modalidade que acabaram ficando de fora porque acabou a verba, né? O cobertor é curto, como sempre nos lembra a dona Dila, e agora, com essa alteração na lei, a gente pôde dobrar a nossa questão orçamentária. Antes era 5%, agora 10% a gente direciona para a pessoa com deficiência. Você já está calculando, então, em cima de 10%? Sim. Toda a separação que a gente fez em cima da lei foi feita já com essas novas alterações. Em valores, diretamente, no ensino técnico, isso vai refletir em aproximadamente R$10 mil para a pessoa com deficiência, e na graduação vai refletir em R$184.854. Assim, só para... Isso não foi... Oswaldo, a gente não conseguiu... Isso não passou na lei, passou? Ou os conselhos que está mudando? A gente que deliberou nesse sentido. Tá. Nesse sentido. Isso não foi alterado na lei, e nem a questão do servidor público. Tá. Que a gente ainda não pode estender
para o filho, não pode estender é uma para coisa que eu quero o já fazer cônjuge. para o próximo ano também. Essa é uma alteração Porque que... você tem um funcionário, por exemplo, que está lá na prefeitura vésperas de aposentar. Ele não quer fazer uma faculdade, mas o filho quer fazer uma faculdade. Então, se ele... Poxa vida, você vai tirar um direito que muitas vezes... ele, que é uma pessoa que é carente, e fica aí um registro também. Nós fizemos um pedido para o conselho esse ano, que se o pai ou a mãe, ou a pessoa que trabalha, de repente, está lá na prefeitura, né, não quer fazer, pode passar para o cônjuge, pode passar para o filho. Então, acho que a Unital já faz esse modelo, que é uma coisa que é muito importante, inclusive, porque muitas vezes o funcionário não tem mais interesse, porque alguns já estão até no final de carreira, e ele não quer mais usar aquela bolsa, então ele quer passar para alguém, mais justo que passar para o filho, e ele é carente. Então, se ele enquadra no quadro de carente, ele não quer mais fazer nada e de repente ele quer que o filho estude, é uma oportunidade a gente também dar para o nosso funcionário essa bolsa que hoje ele não pode usufruir, que na verdade ele não quer, ele possa passar para o cônjuge ou também para os filhos. Então fica essa sugestão também. Outra alteração também que foi feita, Oswaldo, que é excluir a renda bruta, os impostos obrigatórios. Nós tínhamos essa dificuldade nos outros anos e foi feita essa mudança. Nos outros anos isso atrapalhou bastante os alunos no ato da inscrição, porque não sabia exatamente o que poderia ser descontado, o que não poderia. E agora não, agora como está expresso na lei, a gente consegue ir eliminando exatamente quais os valores que vão ser suprimidos da renda bruta do inscrito, né? Isso facilitou bastante. E a principal questão que vai fortalecer bastante esse processo para atingir as pessoas com vulnerabilidade social é esse direcionamento da Bolsa Custeio para realmente quem são os mais carentes, para quem veio de escola da rede pública, para quem por uma composição familiar, por uma própria localidade de onde mora, você vê que são pessoas mais carentes, não só na acepção da lei, mas assim, propriamente dito, são pessoas em vulnerabilidade realmente. E aí você tem essa mudança, né, que é a próxima pergunta que eu ia fazer para você, que é os alunos do curso de saúde, assistente social e educação que podem integrar em programas da administração pública, passam a ser exclusivamente da Bolsa Financiamento. Exatamente. Esse direcionamento desses alunos de área de saúde, de educação, as licenciaturas de uma forma geral, ser especificamente para a Bolsa Financiamento vai enriquecer bastante esse processo para galgar essa justiça social na concessão das bolsas. E lembrando, você que vai nos acompanhar e está nos acompanhando pela TV Câmara, por que foi colocado exclusivamente? Porque esses alunos têm a opção de pagar em trabalho. Os demais cursos de bacharelado não pode pagar em trabalho. Eles têm que pagar em espécie. Eles têm que pagar em espécie, em dinheiro especificamente. Então, os alunos que são da área de saúde e educação, eles têm uma opção a mais, que é pagar em trabalho. E é muito importante. Até por conta disso facilita, né, o pagamento para esses alunos. Hoje a gente passa dos 500 processos de cobrança, que também era outra questão, outro ponto forte que o Conselho se debruçou bastante nesses trabalhos, porque são valores que revertem em novas bolsas quando caem esses valores para os cofres públicos. Acaba não impactando mais tanto o orçamento, porque é dinheiro que está sendo reavido para os cofres públicos. Isso acaba custeando novas bolsas e o Conselho acaba caminhando com as próprias pernas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta dos assessores que estão aqui presentes? Só para, Oswaldo, para ficar registrado também, existe uma expectativa, você colocou no dia 29 de março, sair a lista dos alunos habilitados. Qual é a previsão? Porque assim, quando o aluno está na faculdade, ele tem a expectativa de ser contemplado, daí passa aquele semestre, aí vira um desespero. Não saiu ainda, não recebi visita, estou desesperado. E aí eu ligava lá, inclusive quero mandar um beijo, não sei se ela vai estar assistindo essa hora, a Marilda Prado, um ser humano maravilhoso. Marilda, que Deus abençoe você sempre.
E eu ligava muito para Marildo e ligava para você lá, atormentando. Que todos os anos eu faço. Porque o aluno, ele liga para a gente e fala: oh, meu Deus do céu, vou ter que trancar a matrícula, eu não tenho mais dinheiro para pagar a mensalidade. Eu estou numa situação difícil. E o que acontece? Acaba uma expectativa. Nós temos no dia 29 a previsão da lista dos habilitados. E a previsão realmente do aluno falar: não, eu ganhei a bolsa agora mesmo, estou contemplado. Agora, esse ano, a gente está sob o comando da dona Andréia da Silva Gonçalves, né? Ela está à frente da pasta desde esse segundo mandato do Júnior e realmente adequou muitas coisas que nós... É um processo contínuo, né? Toda gestão, ela sempre busca uma melhora, busca um aprimoramento e... Nós vamos continuar nessa força-tarefa para as visitas, porque a gente não pode conceder nenhuma bolsa de estudo sem que antes haja a visita domiciliar da assistente social. E nessa estimativa nós deixamos o mês de abril para fazer essas visitas. Então, além desse trabalho de habilitação desses candidatos que o Conselho já está fazendo, a gente também está alinhado com as outras, proteção básica, proteção especial, habitação, todas as profissionais envolvidas nesse circuito que vão nos ajudar nessa força-tarefa para fazer essas visitas, porque é um momento, é uma questão muito pontual. Nesse momento nós temos essa demanda anualmente, então é um momento em que é hora de unir os esforços da Secretaria para que a gente finalize esse processo tendo uma lista de contemplados até o mês de maio. Começo, final de maio? Começo de maio. Então você que nos acompanha, vai ser no começo de maio, na primeira quinzena, eu acredito, né, Oswaldo? Sim. Primeira quinzena. E, Oswaldo, existe uma situação que aí as pessoas estão me perguntando, por exemplo, o aluno de financiamento, ele vai lá, vai ser uma lista dos alunos de financiamento, ok? Custeio, a custeio vai ser daquele programa de 25% a 100%. De 25% a 100% também. Também. E a bolsa financiamento também? De 25% a 100%. Eu creio que o 25% acaba não interessando tanto aos alunos. Sim. Porque o ano passado nós tivemos recusas até de meia bolsa, que já é 50%. No passado a gente conseguiu ofertar 240 bolsas de estudo, sendo que alguns alunos recusaram porque eram bolsas de 50%. Foram poucos alunos, evidentemente, mas houve a recusa. Então, é algo para que a gente possa pensar para melhorar no próximo ano. Eu acho assim, não sei como é que o Conselho pode proceder nesse sentido. Queria registrar a presença do vereador Gessé. O vereador Gessé também que está aqui para falar um pouquinho também. Depois eu passo para o senhor, vereador. Oswaldo, existe uma expectativa do pessoal que vieram conversar comigo, vários alunos, pais de alunos, da questão da bolsa financiamento. A bolsa custeio você não devolve para o fundo, se é contemplado. E aí são realmente os mais carentes, vai ser feita uma análise. Mas a bolsa financiamento, por exemplo, na minha opinião, tem que se oferecer para, olha, nós temos aqui de 50%, 70%, 80%, 100% de financiamento. O que interessa para você? Acho que tem que se criar uma tabela. Ver o que seria melhor para o aluno. Para o aluno. Olha, você tem aqui 50% e aí quando você formar, você só vai pagar os outros 50%. Você tem aqui 70% de financiamento. Quando você formar, você vai pagar só os 70% do que você usufruiu. Você tem aqui 80% de bolsas. Quando você formar, você vai pagar só os 80% que você está usufruindo desse período. Eu acho que seria importante a gente fazer um cálculo aí desses cursos, dessa lista que deve sair no dia 29, já com uma expectativa de que nós teríamos escalonado. Por exemplo, os 50 primeiros ofereceria 80%. Daí você tem os outros 50%, mas você ofereceria 70%. Até porque, se você tem uma escala de carência, os que estão ficando atrás têm condições financeiras melhor do que os que estão em cima. Exatamente. E aí no terceiro, por exemplo, lá 50% de bolsa. Entendeu? Então, assim, na minha opinião, não sei, eu acho que a experiência que a gente tem é de contribuição nesse sentido. O Conselho vai dar de bolsa financiamento
120 bolsas. Nós vamos dividir essas 120 bolsas pelo número de pessoas que a gente tem aí nessa lista e oferecendo a esses 40 primeiros, 50 primeiros, 80% de bolsa, 70%, 50%, até porque aqueles que estão ficando por último são os que têm mais condições de pagar. Exatamente. Por isso que nós já tentamos observar esse escalonamento na concessão dessas porcentagens de cada bolsa, observando primeiramente o ranking de carência, né? O ranking de carência é o nosso grande termômetro, começa do mais carente para o menos carente, na medida do que compromete os valores que ele tem de remuneração para o pagamento do curso e dentre outros aspectos que a lei aborda. É claro que a modalidade de financiamento, assim como quaisquer outras que a Lei Complementar 334 prevê, vão se sujeitar às mesmas regras, aos mesmos requisitos essenciais. Porém, cada uma tem a sua característica própria. Nessa modalidade de financiamento, a gente poderia observar nessa questão a capacidade de endividamento do aluno. Aí, até na própria visita, nesse contato que a gente vai ter com cada aluno nesse processo de concessão. Porque, como você falou, tem alguns alunos que falam assim, nossa, mas eu ganhei 50%, mas eu não tenho condições de pagar os outros 50%. Exatamente. Então, você tem alguns casos que realmente o aluno não tem condições. Agora, se você der uma bolsa para esse aluno de 80% num curso de R$1.000, ele vai pagar R$200. Então, a capacidade desse aluno, mesmo que ele ganhe R$500 por mês, ele consegue pagar uma mensalidade de R$200 para a universidade. E aí ele não cria uma dívida. Porque se esse aluno, por exemplo, que é um curso de R$1.000, ele ganhar uma bolsa de 50%, ele tem que pagar os outros 500, só que ele ganha 600, como é que ele vai conseguir pagar? Ele não vai pagar. Vai virar uma bola de neve, esse aluno não vai pagar, ele não vai pagar por fundo, ele não vai pagar para a universidade e vai gerar uma dívida aí e a gente está começando a vida desse novo aluno de uma forma errada. A minha sugestão, até vou mandar a gente anotar isso, Magali, para a gente poder fazer essa sugestão oficialmente para o Conselho, como você falou uma coisa muito importante, ver a capacidade de endividamento desse aluno. De repente a família toda ganha R$3.000. O conjunto familiar ganha R$3.000. O curso dele custa R$1.000. Se esse aluno ganhar uma bolsa de 50%, a capacidade dele de pagar, se ele ganha R$3.000 da renda familiar, ele consegue pagar os outros R$500. Mas se esse aluno, a família ganha R$1.000 e o curso dele custa R$1.200, como é que nós vamos tratar esse aluno? Então a gente precisa ver essa situação financeira desse aluno para que ele não venha ser um futuro inadimplente. Até para você não gerar um outro problema, né? Você vai gerar um outro problema na vida desse aluno. Que quando ele vem aqui no final do ano desesperado, eu ligo lá para o pró-reitor, pelo amor de Deus, você tem que fazer a negociação, porque para mim é o seguinte, uma sala de aula com 10 alunos, uma sala de aula com 30 alunos, ela vai gastar a mesma energia, o mesmo salário de professor, a mesma situação. Então, eu até falei outro dia para um professor da universidade que eu não quero estudar muito mesmo não, porque parece que as pessoas perdem o ritmo de fazer conta e matemática, né? Graças a Deus o professor Peloja é um cara muito inteligente e muito hábil nesse sentido. Vereador Gessé, a Unital tem a capacidade de dificultar ainda mais a rematrícula do aluno. Mudaram agora uma deliberação e ferraram mais a vida do aluno, vamos falar desse jeito. Uma sala de aula que usa uma mão de obra de um professor e usa iluminação para 10 alunos. Se ela colocar 50, ela vai gastar a mesma coisa. A Unital tem a capacidade de dificultar a matrícula dos alunos e ter lá meia dúzia de gato pingado na sala de aula e deixar os alunos de fora da universidade. Acho que a universidade tem que ter um papel social também, ter uma capacidade melhor de negociação para aproveitar o que o aluno tem. E aí o professor Pelógio, na época que tinha deliberação, conseguia fazer essas mudanças e negociar, né? Porque senão a Unital vem aqui e pede para a gente parcelar para ela no IPMT em 500 vezes e o aluno tem a condição de negociar em 5 vezes, vereador José. Pode falar, vereador. Vereador. Além disso, quantas solicitações, muitas vezes vêm pedir socorro e essa casa sempre ajudando a Unital, fazendo o papel dela, preocupado com a importância que tem a universidade para a nossa cidade, e às vezes eu sinto falta
de um representante num momento tão importante como esse, né? Nós estamos aqui hoje e eu jamais vou me esquecer da primeira audiência que eu participei do CIMUB. Foi uma audiência que trouxe muitos frutos que os alunos estão colhendo hoje. E o maior beneficiado do CIMUB, para mim, depois dos alunos, é a própria universidade, porque ela tem a garantia do pagamento. Não sei se vocês concordam comigo. Vereador Gessé, o senhor foi muito cirúrgico na sua colocação, porque hoje eu tenho absoluta certeza com a experiência que eu tenho de 5 anos aqui. O colégio a faculdade deoniana não vai levar nem 5 bolsas desse processo. A Unital leva uma fatia de 95% e tem a dificuldade de negociar com seus alunos. Então, acho que tem que ter uma capacidade melhor de negociação com seus alunos. Carlinho foi presidente do DCE há muito tempo e é uma briga, inclusive, do Diretório Central sempre mostrar isso para os pró-reitores, para o reitor. Olha, tem que negociar melhor. E aí a gente tem essa dificuldade. E olha, o vereador Gessé, o senhor colocou uma coisa aqui. Eu tenho absoluta certeza que a universidade vai levar mais de 90% dessa verba do CIMUB. Carlinhos. Vereador. Oi, tá ouvindo? Primeiramente, agradecer a Vossa Excelência por abrir a fala ao assessor, representando neste ato a vereadora Vivi da Rádio. Teve um problema pessoal, não pôde estar presente. Tivemos o prazer de estar no movimento estudantil junto. O senhor sabe o quanto é difícil estar lá, o quanto nós já brigamos por isso e o quanto vem sendo difícil ainda. Acredito que a Paloma, uma parceira nossa, uma amiga nossa que está lá, está desenvolvendo um bom trabalho como presidente também, vai encontrar. Eu entendi as colocações do senhor, concordo plenamente. Hoje a Unital deveria favorecer muito mais o intuito de facilitar a vida do aluno ali dentro, porque você tendo um aluno, você consegue ter o dinheiro em caixa, e é o que mantém a universidade. Hoje nós vemos o CIMUB. O CIMUB é o Sistema Municipal de Bolsa aqui de Taubaté. Na minha visão, eu sempre fui muito centrado nisso. Eu achava sempre que o CIMUB deveria ser só para a Universidade de Taubaté, porque é uma autarquia municipal. Mas como Vossa Excelência mesmo disse, né? Nós estamos falando aqui de uma autarquia municipal, cujo qual a mesma não ajuda os alunos, o que é a razão de sobrevivência dela. Eu não tenho que tirar da fala do senhor, o senhor falou muito bem, o vereador Gessé também falou muito bem. Eu acho que o vereador Gessé colocou alguns dedos para falar ali, mas enfim, para mim foi um prazer ter feito parte do movimento com Vossa Excelência. Hoje o senhor está aqui como vereador, e é isso. A universidade ela tem sim que facilitar a vida do aluno. Facilitando a vida do aluno, ela tem uma vida saudável dentro da própria instituição, mas quanto mais dificulta, mais difícil vai ser para ela mesmo. E Carlinhos, não foi por falta da gente não falar, né? Porque eu não entendo o vereador Gessé. Eu, sinceramente, eu falo que a gente sempre dando um murro em ponto de faca. Mostrar para a universidade a capacidade dela. Se você tem um prédio, se você tem um professor que é concursado por mínimo de 8 horas, então ele vai dar aquela aula, independente da universidade ou não querer, ele tem que pagar aquela aula para aquele professor. E aí dificulta a negociação com o aluno, e o aluno acaba indo embora por problemas financeiros, né? Então tem que melhorar essa capacidade de negociar com o aluno, porque na hora de pedir para a Câmara é rápido. A gente faz aqui e faz pensando no futuro da universidade. O senhor falou muito bem. O Carlinho falou que o senhor até foi meio polido, e realmente a gente até muitas vezes quer ser polido, mas a gente perde a paciência, porque tenho certeza que hoje, Oswaldo, qual é a verba geral do CIMUB, assim, de quanto que o CIMUB tem de recursos? Hoje, além da gente ter que conceder novas bolsas, anualmente a gente também tem que custear os bolsistas que são ativos. Então, pegando os valores que a gente tem em peça orçamentária, para graduação, são 5.416.000. É um valor considerável. E para ensino técnico, nós temos 147 mil. Então... Você sabe me dizer quanto que a Universidade de Taubaté leva disso? A maior fatia, sem dúvida, é a da Unital, mesmo porque trata-se da maior instituição que nós temos na região. É a autarquia municipal. A minha mãe até brincava, fazia uma brincadeira que a Unital, num dado momento no município, chegou a ser a criança que ficou maior que o pai e que a mãe, porque num dado momento da história da cidade, o orçamento da Unital foi maior que o orçamento da prefeitura. Infelizmente, isso veio sofrendo a corrosão do tempo,
a corrosão de más gestões, como vocês já deixaram bem claro isso, e os próprios resultados de tudo isso. Eu creio que uma reformulação em todo esse processo de administração, até de uma nova visão para como o mercado está hoje, né? Qual é a necessidade que eles têm de atender de demanda. Isso realmente é algo latente para sobreviver a esses novos tempos. Eu estou aqui, eu sempre defendi a universidade, vou defender a universidade porque eu acredito muito que a universidade é o nosso patrimônio. Mas ainda não entra na minha cabeça, e aí eu quero parabenizar o vereador Digão, que não está presente aqui, mas pelo esse debate que nós vamos fazer com os futuros reitoráveis. A Unital tem que pensar ela em curto, médio e longo prazo. Não dá para pensar mais que nós somos o último biscoito do pacote, inclusive eu falei isso outro dia aqui. Nós precisamos se desfazer de alguns prédios, sim, desapegar, né? Registrar a presença do ex-vereador Jair, que representando aqui a vereadora Goretti. Eu tenho que desapegar, né? Você tem aí um prédio, estamos falando de Cimub, mas a gente tem que falar de Unital, não tem como, né? Você tem ali um prédio do Pão de Açúcar, que para mim é um elefante branco, né? Enorme. Paga-se um valor de R$160 mil de aluguel, mas você tem o antigo prédio da Prolim, vereador Gessé, foi adquirido pela ex-reitora, está lá, jogado às traças, abandonado. E não adianta a gente depois esfolar os nossos futuros alunos, ou os nossos atuais alunos, para que eles paguem as dívidas deles, sendo que nós não temos uma capacidade de gerir todo esse orçamento que a gente tem. E aí veio uma apresentação nesta casa, na verdade, do pró-reitor hoje, que representa a administração, o professor Grandinetti. Se não fosse esta casa, a gente fazer uma emenda, garantindo que o programa de recuperação de crédito fosse investido na infraestrutura, investido em compra de equipamento. Ventilador não é mais luxo para aluno da universidade. Olha a situação, não ter data show para dar aula, quer dizer, umas coisas assim que não tem condições mais. Então a gente tem que, com 5 milhões agora que a prefeitura está passando, mais quase 2 milhões, são 7 milhões investidos do povo de Taubaté, e que 90% desse recurso vai para a Universidade de Taubaté. É muito dinheiro, tem que saber gerenciar. E aí fica uma sugestão também, nesse período todo, eu vou fazer, Magali, vamos anotar aí nos nossos pedidos, para que o Conselho possa, inclusive, acompanhar, para que a Unital, já que ela leva a maior fatia, que ela dê também a sua contribuição em todo o processo do Cimub, no sentido de organizar melhor. Apesar que as fichas da universidade sempre é muito... Nesse sentido, a Unital ela é uma parceira que nós podemos contar a todo momento. Como eu já fiz o agradecimento na figura da professora Ângela Popovic, é uma conselheira super ativa, presente, que nós podemos confiar e contar. E, inclusive, todo o pessoal da Pró-Reitoria Estudantil envolvido nesse circuito tem estado bastante presente nesse processo de concessão, que realmente é o que absorve a maior demanda. Eles realmente fazem jus a essa demanda. Gostaria de perguntar para o servidor Tiago ou a Larissa, se alguém tem alguma pergunta. Algum dos assessores, vereador Gessé, gostaria de fazer suas colocações? Vereador, pode? Fique à vontade. Boa noite a todos, presidente dessa audiência, vereador Douglas, Oswaldo, Cimub, os assessores representando aqui os vereadores, no caso o Carlinho, que tem uma experiência aí profunda na questão de movimento estudantil. Eu fiz questão de estar vindo um pouco atrasado, mas participar, porque eu sempre vi a importância do Cimub, a ferramenta fundamental que é para os alunos, como eu já disse, e também para a Unital. Então, assim, esse sistema municipal de bolsa, quanto mais nós pudermos contribuir aqui na Câmara Municipal, eu vejo a luta do vereador Douglas Carbone, que é um vereador atuante nessa questão, ele se debruça, ele com a sua assessoria, vamos buscar parcerias para que melhore a vida do aluno. O que mais me deixa feliz é de ver a preocupação dele, principalmente com o aluno, que é o bem maior da faculdade. E esses alunos, a maioria, como o sistema ele canaliza para o taubatiano,
nós como representantes temos que defendê-los mesmo. Então, eu estou feliz por participar da segunda audiência do CIMUB e dizer que reconheço a evolução desse sistema. É uma ferramenta que veio para contribuir com os alunos da nossa cidade. Eu cito o exemplo, Oswaldo, com certeza vai passar por você lá, que me deixou muito feliz. E para você ter uma ideia, que aqui nós não temos aquele egocentrismo, principalmente eu e o vereador Douglas Carboni, em vários setores. E na questão do CIMUB é uma delas, né, vereador Douglas? Chegou um aluno que ele passou, acho que foi em 9º na medicina. Eu encontrei com a mãe, que foi a minha amiga de escola, no Bernardino Querido, no aeroporto, e ele foi aluno lá. E eu falei, peraí, um aluno do BQ passou na medicina, isso não pode ficar escondido, porque foi uma escola tão assim marginalizada por muito tempo, e de repente surge essa pérola provando que o ensino público ainda tem jeito. Ele nunca teve as melhores escolas, mas ele teve a família que lutou e acreditou no sonho. Então, quando nós estamos falando de CIMUB, universidade, estamos trabalhando com sonhos. A gente tem que evitar ao máximo de que esse sonho seja interrompido. Então, com certeza a mãe vai te procurar, porque, voltando àquilo que eu falei da nossa parceria, quando a mãe me procurou, eu falei, olha, vai na Câmara que a gente precisa conversar, porque a mensalidade não é baixa. E quando ela veio, é lógico que eu pedi socorro para a assessoria do vereador Douglas. Magali, por favor. Ela veio com toda a sua presteza, chegou ali, orientou. A mãe está correndo, com certeza vai te procurar, se inscreveu, para que de alguma forma nós possamos ajudar pessoas desse tipo também. Então, vereador Douglas, eu quero parabenizar Vossa Excelência, dizer que eu fiz questão de estar aqui, mesmo correndo, o dia a dia cheio. Hoje é um dia que eu tiro para atender a população, como você sabe, mas correndo cheguei aqui para dar minha participação também no que for preciso. Já falei para o Oswaldo que eu quero, a questão da emenda impositiva, contribuir um pouco mais com o CIMUB, que são poucos aqueles que contribuem, que têm seus compromissos, mas eu quero firmar um compromisso em poder contribuir juntamente com o vereador Douglas Carboni para a CIMUB. De alguma forma incentivar para que você tenha uma estrutura melhor, um conforto melhor de poder visitar as famílias, que aí eu parabenizo as assistentes sociais que trabalham com você ali, que não é um trabalho fácil, entendeu? Eu reconheço isso também. Estamos aqui para cooperar. E dizer também que dos conselheiros lá, a professora Ângela Popovic, eu reconheço também que ela, representando o conselho, é uma profissional dedicada, organizada, que isso a gente percebe também, e que o conselho possa se espelhar no trabalho dela para que tenha esse olhar social, tenha esse olhar, poxa, o aluno é a nossa principal ferramenta, é o nosso principal motivo de lutar aqui na Câmara, de lutar na universidade, na prefeitura, para que a nossa cidade tenha, na universidade, um ganho muito grande, porque a universidade movimenta Taubaté. Sem dúvida, o aluno é o nosso público-alvo. Às vezes a gente pensa nossa, vamos fazer um campus único, por exemplo, aí se afasta. Isso pode trazer consequências no comércio, de repente, porque a nossa cidade, querendo ou não, ela é conhecida como uma cidade universitária. E registrar também, para encerrar a minha fala, a colocação da medicina, né? Isso mostra a competência da nossa universidade, o respeito que temos no Brasil, que ficou em 10º no índice no último censo que saiu. Isso nos motiva a lutar aqui, vereador Douglas, nos motiva a ver um aluno como esse da medicina, que veio de uma escola pública, e eu me orgulho que eu tenho até uma foto no meu gabinete, sabe aquelas fotos de turma da primeira série do BQ. Então eu fiquei muito feliz. O vereador Douglas também atua na periferia da Gurilândia. Vossa Excelência não ficaria feliz de ver um amigo de família que estudou na sua escola, na faculdade? Isso nos orgulha e nos motiva a continuar esse trabalho. Conte comigo sempre. Vereador Gessé, há 2 anos atrás, o ano passado, a primeira aluna, o primeiro lugar de medicina foi uma aluna da Gurilândia. 2016. Estudou em escola pública. Primeiro lugar da medicina em Taubaté foi uma aluna da Gurilândia. E até quando os avós vieram conversar comigo, porque
A avó, inclusive, foi secretária da escola onde eu trabalhei muitos anos ali na Gurilândia, de uma família muito humilde, com uma renda familiar de R$ 1.800. Você sabe disso, você conhece muito bem essa história. E a gente, quando se depara com essa situação, você vê que a família toda fez empréstimo para ela pagar a matrícula, né? Então, assim, eu sei que o senhor está sentindo que é orgulho mesmo para que esses alunos possam continuar a fazer a sua faculdade. E é um sonho, nós trabalhamos com sonhos. O senhor falou uma coisa muito importante. Por isso que a gente fica indignado em certas situações e a gente quer realmente que cada vez mais a gente tenha recurso para ajudar esses alunos. Eu acho que o Oswaldo traz os números agora de 311 inscritos, mas a gente não tem um número de habilitados. Até eu falei para o Oswaldo, falei, nossa, Oswaldo, vai dar para a gente contemplar quase todo mundo. E a gente sabe que ainda tem a questão de alguns documentos que precisam ser entregues. Já sei que alguns alunos fizeram inscrição sem o NIS, né? Sim, nós tivemos alunos que foram desesperados, geralmente aos 45 do segundo tempo, né? Quando no último dia da inscrição, às 16 horas, falta 1 hora para encerrar, e eles chegam lá para começar a fazer o NIS. O que eu orientei todos esses alunos? Eu falei, entreguem o que vocês têm, façam mesmo sem inscrição, vocês não vão ser habilitados. Mas no edital, o edital oferece ferramentas para que seja sanada tais questões, como o recurso da primeira fase. Abriu o período de recurso, publicou a lista, tem as 48 horas para que eles ingressem com esse recurso e aí sim apresentem os documentos que estejam eventualmente faltando, seja o NIS, seja uma cópia de carteira de trabalho, enfim, quaisquer dos itens descritos no edital, que seja sanável, eles podem apresentar no período de recurso. Vereador Gessé. Eu agradecer ao Oswaldo por essa flexibilidade, que eu também vi desespero de alguns que procuram, preciso fazer, está faltando. Aí eu liguei para ele, Oswaldo, como é isso? Foi a última hora? Não, está no edital. E estava, né, Oswaldo? Sim, esse edital ficou no ar, no site da prefeitura, por 1 mês. Basicamente, nós demos toda a publicidade necessária, seja na rádio, na televisão, aqui na Câmara, até programa na TV Cidade, enfim, buscamos jornais, buscamos todos os meios de comunicação existentes e acessíveis a todos para que os alunos pudessem ter o acesso, mas o principal erro ainda é a falta de leitura dos candidatos do edital. É impressionante, parece que... O que mais a gente recebe aqui. Então, mas parabéns, porque a gente vê o compromisso, né? De repente, você podia muito bem, eu sinto muito, mas o edital está aqui. Isso prova, mais uma vez, que a intenção sempre será o aluno, como o vereador Douglas sempre defende, o aluno em primeiro lugar. Tem umas coisas, por exemplo, né, quando você preenche lá, eu falava, eu fico só ouvindo assim, o aluno, eu já entreguei. Colocou que gastou com transporte? Sim, mas você colocou que... não, mas eu vou de moto, mas eu não gasto com transporte, só moto não é um gasto, né? Então, o que é o gasto? Você ter uma carteirinha do transporte coletivo do município de Taubaté, ter lá comprado os créditos para o seu cartão e colocar em anexo essas informações, né, Oswaldo? O mais interessante é que a gente sempre frisa isso. Se você observar no edital, está em caixa alta, em negrito, transporte coletivo. Então, assim, é bem específico, né? A questão do gasto com alimentação também. A gente coloca que é limitado a R$100 por membro do grupo familiar. Embaixo, nós exemplificamos. Se 4 pessoas, R$400. Infelizmente, alguns candidatos ainda erram essas questões, que são questões insanáveis. Nós não conseguimos corrigir isso, porque essas informações o aluno já prestou para a instituição gravou na mídia e a gente não altera mais essa mídia. Essa mídia vai para o processo que fica inalterado. Aí esse aluno realmente é desclassificado nessa primeira etapa por detalhes. E tem uma outra coisa que é o imposto de renda e a pensão alimentícia, que também não estava muito claro naquela época, nos outros editais. Essa ficou muito clara, né, Oswaldo? Quanto a isso, nós não tivemos problema esse ano. Eu não detectei até nenhuma intercorrência nesse sentido esse ano. Porque tinha dúvida, eu vou tirar a pensão pela pensão alimentícia, e tem uns casos que alguns inclusive pagavam 2 pensões para pessoas diferentes. Como é que eu faço nessa situação?
E eu acho que ficou muito claro o edital esse ano e deu para realmente ter bastante acesso a essas informações. Queria passar para mais alguém, se alguém quer falar. Babu, Carlinhos. Eu cumprimentei todos, não cumprimentei o Oswaldo, meu parceiro. Eu acho que a partir do momento que tomou a presidência do CIMUB, o CIMUB se tornou algo respeitoso e digno de respeito, né? Só queria fazer uma menção, até a própria vereadora Vivi agora me mandou uma mensagem, ela está com a mãe dela lá, a mãe dela está com um probleminha de saúde, mas enfim, para a gente lembrar, nós estamos desenhando um projeto que já está passando pela secretária de Finanças, a dona Odila, que é o projeto do ProUni Municipal. Esse projeto vem para ajudar muito o CIMUB. São bolsas que serão concedidas tanto por parte da Prefeitura, descontos por parte da Prefeitura, quanto por parte da própria Universidade de Taubaté. Então, já tivemos um aceite do prefeito, ele já deferiu, ele deu um de acordo quanto ao projeto, ele gostou, que cabe a gente apresentar para ele nos mandar de volta aqui para a Câmara, e até pedir o apoio do vereador Douglas Carboni, que sempre está empenhado nessas causas estudantis, e agora só falta um ok da Pró-Reitora de Finanças. Voltando para cá, a gente vai dar seguimento. Eu acredito que para o ano que vem já esteja pronto esse projeto e que a gente possa, evidentemente, ajudar o CIMUB. E não acabar com o CIMUB, sim auxiliar o CIMUB. Meus parabéns. Projetos assim são sempre bem-vindos. Muito obrigado. Quanto mais oportunidade, né? Eu acho que a gente precisa criar mecanismos para que os alunos estudem. Eu acho que educação é o caminho. Educação faz parte da mudança da vida das pessoas. Eu acho que eu sou prova viva disso. Eu acho que eu fui contemplado como uma bolsa de estudo e as coisas se transformam. Quando a gente vai para a escola e vê o aluno se empenhando com um sonho dele estudar, chegar numa faculdade, eu acho que o processo de bolsa é oportunizar a transformação social dessas pessoas. Então, não só o CIMUB, mas o Escola da Família é muito importante. Eu tenho feito uma frente muito forte diante do governo do estado de São Paulo, também a Pró-Reitoria de Estudantil, porque existem programas, e aí vem somar mais com esse programa, Carlinhos, porque as pessoas têm a oportunidade de estudar. Eu fico muito preocupado quando a gente começa a achar que isso, na verdade, é gasto. Não é gasto. Educação é investimento, precisa entender como investimento. Nós vamos fazer um enfrentamento, nós conversamos isso com o problema do Rio de Janeiro antes de iniciar essa audiência pública. Não dá para falar de colocar, né? Vamos falar um pouquinho que a gente falou lá, colocar os militares lá no Rio de Janeiro, e aí o que você fez com o Rio de Janeiro? Você nem é o estado que mais tem problemas de morte e assassinato no país, você colocou o estado numa situação perigosa. E cadê o investimento social, né? Você tem uma universidade estadual do Rio de Janeiro quebrada, e qual é o papel do governo federal? Não era socorrer primeiro a educação, né? Vamos socorrer a educação, vamos ajudar a educação. E aí você tem que, inclusive, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro tem um dos melhores hospitais que atendia no Rio de Janeiro. Quer dizer, você faz um papel, inclusive, na área de saúde, trazendo esses estudantes, futuros médicos, futuros enfermeiros, futuros profissionais da área de saúde, para atender a população. E qual foi a parte que aconteceu isso no Rio de Janeiro? Nada, pelo contrário, estão lá com as aulas atrasadas e poucos investimentos nessa área. A questão no Rio de Janeiro é muito mais profunda, né? Se a gente for entrar nessa seara, é questionável até a questão da intervenção militar em si. Mesmo porque você fazer uma intervenção somente na área de segurança pública não é tão plausível, sendo que o estado do Rio de Janeiro está quebrado, não só as instituições, né? Quantos servidores públicos ficaram com salários atrasados, a prefeitura do Rio de Janeiro quebrada, corroída por uma mistura de má gestão com corrupção, enfim, tem muitos assuntos e muitas questões a serem debatidas, mas o interessante é que enquanto lá nós temos que combater com fuzis, temos que ter outro tipo de postura, aqui a gente está discutindo sobre educação, sobre conhecimento, sobre melhoria da qualidade de vida em si. É isso que nos alenta um pouco. Oswaldo, gostaria que você fizesse suas colocações, até para a população que vai nos acompanhar e está nos acompanhando, dessa questão, então, as expectativas para serem atingidas dentro desse processo, desse final do ano, para a gente poder dar uma pincelada em todas as informações e passar para a população. Dia 29
provavelmente saia o edital. Exatamente. No dia 29 a gente já publica a lista preliminar, né, isso. dos candidatos habilitados na primeira etapa. E que tem 2 dias para recorrer. 2 dias para recorrer. Daqueles que foram inaptos, né? Exatamente. Fiquem tranquilos, porque vai ser o feriado do dia 30. Não contamos os dias que não são úteis. Fiquem tranquilos. No primeiro dia útil, subsequente ao feriado, vocês podem nos procurar no prédio da CTI, no 2º andar, lá no CIMUB, para poder requerer quais foram os motivos que geraram essa desclassificação do aluno. Lá nós vamos apontar os itens do edital que não foram cumpridos e explicitar isso para o aluno de forma escrita, para que fique registrado até no processo de concessão desse ano também. E que tem 24 horas ou 48 horas. 48 horas para poder fazer a defesa, para poder ser apto. Eles precisam requerer isso em 48 horas. 48 horas, tá. E agora outra informação, que deve sair a lista dos contemplados até na primeira quinzena de maio. Na primeira quinzena de maio. No mês de abril nós vamos focar todos os esforços para que façamos as visitas necessárias para a publicação da listagem final dos contemplados com bolsa de estudo em 2018. Novidade esse ano, que tem 10% por decisão do Conselho para contemplar os alunos com algum tipo de deficiência, que é maravilhoso. Parabenizar você, todo o Conselho, que eu acho que é importantíssimo. A gente tem que criar mecanismos de inclusão social, e isso é um processo de inclusão, né? Você dar condições realmente. Eu recebi uma cadeirante o ano passado no meu gabinete, que eu fiquei com o coração partido quando ela não foi contemplada, e depois, graças a Deus, com uma verba que acabou reorganizada no Conselho, ela acabou sendo contemplada. Eu acho que a gente tem que viabilizar isso. Então 10% desse orçamento vai contemplar, e também dizer aos alunos que são 311 inscritos. O ano passado, Oswaldo, do ano passado para esse ano, qual a diferença de número de inscrição? Nós tivemos um decréscimo de metade dos inscritos. O ano passado a gente teve inscritos efetivos, algo em torno de 700, se não me falha a memória, e esse ano 365 no total. Então, exatamente a metade. Claro, entram as questões de crise. O ano passado estávamos em crise. Esse ano é um ano que as coisas começaram a melhorar. É um ano diferente do ano passado. E tivemos também as alterações na lei que acabaram, na lei e no edital, que acabaram afunilando muitas questões e possivelmente até inibindo algumas pessoas mal intencionadas nesse processo. Então, eu creio que tenha já dado os primeiros resultados dessas alterações. Maravilha. Quer fazer alguma colocação? Não. Então, gente, só para você que nos acompanhou pela TV Câmara, são essas informações dessa audiência pública. É importante acompanhar o período da listagem, que vai sair no dia 29, o período de, se você teve algum problema na sua inscrição e ficou inapto para poder ser contemplado com a bolsa, tem 48 horas para poder recorrer, fazer um recurso, para que você possa ter os esclarecimentos. Então o CIMUB vai fazer isso de forma escrita. Esse ano a gente tem 2 milhões de reais em bolsa para entregar para os nossos futuros contemplados. Então, além dos 5 milhões, a Prefeitura está investindo mais 2 milhões para contemplar esses alunos. E aí a gente fez essas colocações que é importante, das mudanças que foram apresentadas esse ano. Espero que na próxima audiência a gente também tenha a participação da população, porque isso é de total interesse, né, vereador Gessé, da população, dos futuros alunos, dos pais dos alunos. E fica a sugestão aí para o Conselho, que a gente fez também nessa audiência pública, a questão das porcentagens da Bolsa Financiamento para os alunos mais carentes e os menos carentes, esse escalonado de variações de contemplação de bolsa. Então, 80%, 70%, 50%, para atender às expectativas aí da população. E que a gente vê esse ano contemplado um total de 7 milhões de reais, 5 milhões do ano passado e 2 milhões desse ano, né? Então, um total de 7 milhões, não é isso, Oswaldo? O total geral da nossa peça orçamentária de 2018 é 5 milhões e 600 mil. Isso contempla bolsistas ativos
e essas novas bolsas que está incluído esses 2 milhões que você mencionou. Ah, entendi. Então, 5 milhões... 5 milhões e 600 no total. 5 milhões e 600. Nossa Então, peça orçamentária. tá, então não é 7 milhões. Não. Deus queira que Por favor. vamos caminhar para isso. Fica a sugestão aí para o prefeito e aí para a gente fazer para o próximo ano 7 milhões. Que inclusive eu acho pouco, podia chegar a 10 milhões de reais. Que inclusive é o teto da lei, né? 10 É o milhões de teto da reais é o teto que a lei de 10 estabelece. milhões de reais. Vamos lutar Exatamente. para chegar aos 10 milhões de reais para contemplar os nossos futuros alunos aí. Eu agradeço a todos então e declaro essa audiência pública encerrada. Uma boa noite a todos vocês. Muito obrigado.